O que tem de jornalista passa pano, não tem outro nome, fazendo análise assim, o Palmeiras jogou até que bem, ou então nem o Flamengo jogou tão bem. O Flamengo terminou o primeiro tempo com 3 vezes mais passes que o Palmeiras trocado. Isso já diz muito pra mim. Você não vem com esse negócio de chance clara de gol, porque o futebol brasileiro muitas vezes não reflete em chance clara de gol, porque na Libertadores contra o Santos, a gente fez um gol com o Breno Lopes, eternizou uma Libertadores, ninguém ficou fazendo análise de que, peraí, o Santos não foi tão mal assim. Palmeiras também não jogou tão bem. Não, o Palmeiras foi campeão e acabou. Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu gostaria que vocês compartilhassem, porque ele até tem uma seriedade aí na análise, no sentido da gente olhar para uma notícia, que é essa notícia aqui, ó, que ela está no Google, né? Só aqui, ó, eu coloquei Flamengo vai investir 1 bilhão? Bom, R7 UOL, portal da Prefeitura do Rio, Gávea News, coluna do Flamengo, Poder 360, ou seja, tá em pelo menos oito sites aí nas últimas 24 horas noticiando que o Flamengo deve investir 1 bilhão. Vamos tirar esse volume todo, vamos pensar em 600 milhões. 600 milhões já é um valor muito bom quando você já tem um elenco legal. E a gente vai fazer aqui uma reflexão e eu acredito que eu vou até acertar nomes aqui, hein, para o Flamengo em 2026. E a gente vai dar uma olhada nesse cenário e eu tenho certeza que a gente pode estar prevendo algumas contratações do Flamengo aqui. E a gente vai olhar para dentro, a gente vai olhar para o que o Palmeiras fez e o que ele poderia ter feito e o que ele ainda pode corrigir a rota, por que não? Nunca é tarde, né? Então, se você é novo aqui, pedir para deixar o like, se inscrever principalmente no canal, porque ajuda aqui o nosso trabalho, e pedir para você compartilhar esse vídeo se ele fizer sentido para você no final com um amigo, tá? Palmeirense ou não, que isso aqui me ajuda a continuar crescendo. Bora trocar uma ideia olhando os valores de mercado e ver o que o Flamengo ainda pode corrigir no seu elenco e que o Palmeiras deveria olhar para o seu também, corrigir para a próxima temporada, mesmo sabendo que já gastou um bom dinheiro, Palmeiras. Bora lá? Coisa, tá, pessoal? A notícia tá aí, né? Investimento de 1 bilhão ele deve acontecer. E ele não deve acontecer de uma vez. O Flamengo não é burro, né? De pegar 1 bilhão e pumba, de uma vez, para jogar Campeonato Carioca. Ele deve ir distribuindo isso nas duas janelas, né? Por exemplo, o Casimiro já é um jogador para você olhar para já, porque é um jogador que vai ficar livre no mercado, né? Então, assim, ó, eu fiz esse vídeo aqui. Peço para vocês darem uma engajada nesse vídeo, por favor. E eu tô fazendo mais uma vez com antecedência. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, tentando olhar pro Palmeiras e olhar pro Flamengo. Você fala assim, um time que ganhou a Libertadores, o que ele tem a melhorar? Cara, por exemplo, o seu goleiro. Eu não acho que o Rossi vai ficar. Pode ser que ele fique aí até o final da carreira no Flamengo, mas eu não duvido o Flamengo, do jeito que é ousado, vender o Rossi bem e contratar um goleiro desse aqui, pensando nele, quem sabe ele não quer ganhar uma Libertadores, jogar uma Libertadores, por que não? É um goleiro que sim, custa 16 milhões de euros, tem contrato firmado até 2029, é um dispensa comentários como pegador de pênalti, como um cara para entrar na mente do adversário. Roger Ibáñez, zagueiro que eu acho que muitos aqui conhecem, eu venho falando dele há algum tempo, valor de mercado o Flamengo pode. Eu não coloquei aqui o Nino também, então tem muito jogador, tá? Renan Lodge, livre no mercado aí, jogador que saiu do Atlético de Madrid, passou pelo Forest, futebol francês e vem numa queda. Marcos Leonardo, porque eu acho que esse aqui vai ser jogador do Flamengo, esse aqui a gente tá talvez antecipando, porque isso é o que o Flamengo tá precisando, ele tá precisando de um centroavante, porque na ausência do Pedro, ele tem colocado jogadores ali que não são centroavantes. Coloquei o Coque porque Felipe Luiz tem um bom relacionamento com parte dos jogadores ali do Atlético de Madrid, então esses dois jogadores têm que estar aqui, porque o Depou ele está emprestado, é bem importante, inclusive Rodrigo Depou, qualquer time decente deveria pensar nele. Ele está emprestado para o Miami, quis ir lá jogar com o Messi, Suárez, mas esses caras vão parar, né? Messi, Suárez, o Busquets, Alba, eles vão parar. Então esse é um nome também que eu acredito que o Flamengo tem condição de trazer. Quando eu trouxe o nome do Casimiro é porque eu não consigo ver o Pulgar como um jogador assim único na posição.
Então pensa aqui, ó. Eu peguei só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomes. Cara, tem um monte de jogador que daria pra colocar aqui. Por exemplo, o Talisca, que ele vai pro futebol turco, teve várias notícias ali. Ele sai da China numa alta, tem uma queda, vai pro Al Nassr, joga muito bem, vai pro futebol turco, apresenta uma queda, 31 anos no Flamengo, arrebentaria. Jogador que pode ser um centroavante, um meia, pode te servir como segundo atacante, não vai deixar a desejar numa beirada de campo também. O Malcolm, se a gente levar em consideração só 28 anos de idade. Cara, então assim, quando tu pega uma notícia dessa aqui na mão do Flamengo, assusta, porque na do Palmeiras não assusta. A verdade é essa. Na do Palmeiras ela não assusta, porque a gente teve uma grana boa. Quando a gente soma Mikael, Emiliano, o Martinez, né, o nosso Emiliano, não o goleiro, o Emiliano Martinez, o próprio Sosa. Se a gente pega só esses 3 jogadores, quanto que deu esses jogadores? Então, se você pegar um bi que não vai ser despejado de uma vez, você pensar assim, uma janela de começo de ano de 300, 400 milhões, e a do meio do ano, que é a que define você ser campeão, que é igual o Flamengo foi buscar o Jorginho e tal, foi buscar os jogadores de meio de ano, imagino que o Flamengo não consegue fazer com os outros 300, 400. Ó, ainda falta de bala nessa lista que o amigo citou, entendeu? Tem vários jogadores, o próprio Caio Jorge, entendeu? E o amigo falou, se você pega um Matheus Pereira no Cruzeiro, é uma coisa, o Matheus Pereira rodeado de bons jogadores, meu amigo, o Matheus Pereira faz estrago, velho. O Matheus Pereira, se você pensar nele sozinho pra resolver seus problemas, talvez ele não resolva todos os seus problemas. Mas se você pegar e pensar no Matheus Pereira rodeado já de bons jogadores, o Matheus Pereira pode ser um jogador muito interessante, né? Tanto é que o Palmeiras tentou o Matheus Pereira, né? Se a gente entra aqui no site do Palmeiras e pegar aqui, ó, o elenco, né? Acho que aqui em futebol, se eu não me engano, fica aqui, ó, quer ver? Ih, vou pegar aqui, o elenco profissional. Ó, se a gente pega aqui, elenco profissional do Palmeiras, a gente tem visto uma imprensa passapanista, por exemplo, defendendo de forma unânime a compra do Fux. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Beleza, a temporada do Fux foi ruim? Não. Esteve presente em falhas contra o Flamengo, esteve presente no erro na Libertadores, então ele não pode ser tratado como unânime essa compra aqui. O que é unânime é que a temporada dele não foi ruim. Giai, um jogador ainda jovem que pode evoluir muito, mas chegou o Kelvin. A gente vai levar Kelvin Giai, vocês acreditam mesmo nisso? Eu não acredito. Jeff Té é um jogador que ainda não dá pra falar muita coisa, e eu nem vou me pegar jogador por jogador aqui, que a gente vai perder tempo. Eu acho que falta zagueiro no Palmeiras. Falta ponta. E quando a gente fala desse ponta, é pensando que o Paulinho, quando voltar, não vai ser esse ponta. Então tá faltando um ponta. Não é possível que o Flamengo tenha 4, a gente não tenha nenhum. E não adianta vir com ladainha que, tem sim, não tem. Então, ponta o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem jogadores que simulam sabor de ponta. Ponta não é. Ponta não são. Então, assim, Bruno Rodrigues, por exemplo, não vai permanecer. Tem vários jogadores que a gente já tem uma cal aí, já sabe que não vai ficar. Mikael, você vai ter que emprestar. Então, quando você pega assim, tá faltando jogador pro Palmeiras, na saída dos atacantes ali, você não tem reposição. Você tá com Luigi e Bruno Rodrigues. Vai precisar investir. Quando você pensa num camisa 8, não vem me contar que o Evangelista, mano, resolveu todos os meus problemas, que isso daí é papo de maluco. Ele chega mal, fica bem e não dá pra saber. Meia de articulação, o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem um camisa 10, então seria um atacante, um camisa 10, um zagueiro e um 8. Pra mim é isso que tá faltando no Palmeiras. Ah, mas já gastou 700 milhões? Se vira, faz uma dívida, não sei, porque tá incompleto. O goleiro Aranha aqui pode ser promissor. Então na saída de um experiente, você tem um terceiro, mantém um, né? E o Carlos Miguel é o titular. Então assim, o elenco do Palmeiras vai precisar de ajustes. Vocês estão vendo aí as notícias, né? Se vai recuperar Figueiredo ou não, não sei. Agora, o Alan foi um ponto positivo para a temporada. E o Aníbal Moreno, que eu não sei onde é que ele tá aqui. Vamos procurar o Aníbal. O Aníbal já foi embora já? O Aníbal já foi pro River já? Não, tá aqui. O Aníbal Moreno
É o jogador que o River Plate quer, mas por que o River Plate quer? Porque o jogo do Aníbal combina com o jogo do técnico do River. E é capaz de ser mais um que vai sair daqui, que fez uma temporada péssima, principalmente quando você pega momentos cruciais dessa temporada. É capaz dele chegar lá e conseguir jogar bola, velho. Porque o Merentiel sai do Palmeiras e conseguiu jogar bola. Então, assim, o Aníbal não fez uma temporada boa? De fato, não fez. Vai se encontrar no River Plate. Negocia. Não sou contra, não, negociar. Só que vai precisar de um camisa 5/8 nesse time. Porque é o seguinte, no momento crucial da temporada, o Abel Ferreira demonstrou que não confia nem nele. E cadê o Emiliano? E nem no Emiliano. Ou seja, você tem 2 5, você não confia em nenhum dos dois. Tu transformou um zagueiro em 5. Porque você não confia no 5 que você tem. Então, essa notícia aqui, cara, se vocês puderem dar uma moral lá, colocar uma opinião, até de jogadores que vocês acham que o Flamengo e o Palmeiras poderiam olhar. O Flamengo, 1 bilhão na mão do Flamengo é um grande problema pro mercado brasileiro. É um grande problema. Porque é o seguinte, deixamos eles escalar, subir esses degraus aí, é um problema, cara. É um problema. Não adianta a gente ignorar. O Flamengo com esse poder de investimento. E aí, ó, o amigo tá citando Paredes do Boca, mas tem o Ezequiel Palácios. É tudo bem, você vai bater o olho lá hoje, você vai falar assim, Fernando, você tá maluco? O Palácios do Leverkusen custa 30 milhões de euros, vai ter queda de mercado. Você tem um cenário europeu com vários jogadores de 30 milhões de euros com queda de mercado. Vários, mano. Então não se engane você bater o olho lá hoje, no jogador que tá 22 e já tem 27 para 28 anos. Lembra que o Andréas Pereira custava 22? Não custou quanto ao Palmeiras? Vamos pesquisar aqui só para quem vai tentar me refutar assim, já desistir, tá? Andréas Pereira, custo ao Palmeiras. Quanto custou? Segundo aqui, ó, só para já refutar esse tipo de comentário, para você começar a ficar preocupado. Porque o Andréas Pereira, quando a gente começou a conversar com o Andréas, era de 18 a 22 milhões de euros. Ele fechou por 10, tá? No cenário europeu tem um monte de Andréas Pereira. Um monte, cara. Dá pra gente pegar uma live tranquila aí em dezembro, a gente fazer um levantamento, vocês vão perceber que tem vários jogadores de 18, 22, 24 milhões de euros que vai fazer assim, ó, pum, vai ser mais do que a metade do valor caído. E que pro futebol europeu esses caras não rendem, mas aqui rende muito, velho. Então se vocês quiserem fazer esse levantamento é muito simples. Vai no transfer, coloca a idade do jogador, mais ou menos de 26 a 30 anos, ou até ver os contratos a terminar. E aí encaixa, por exemplo, aqui o caso do Casemiro. Então fica imaginando assim, ó. Sai o Pulgar do Flamengo. O Flamengo não tem apego com o jogador. A gente pode citar vários. O próprio Vidal passou, não se encaixou, foi embora. O Pulgar é um jogador que foi até bem nesse ano. Mas tu imagina o Casemiro no meio campo do Flamengo? Aí você vai falar, pô, mas vai encaixar Casemiro e Jorginho? Cara, no futebol brasileiro encaixa. Se o treinador for bom, encaixa sim. Se o treinador for bom, encaixa sim. Me desculpa, mas encaixa sim. Até porque se você for olhar e casar característica, Bruno Guimarães e Casemiro não vão jogar eventualmente numa seleção brasileira? Não já jogaram? Então encaixa no Flamengo, pô. É óbvio que encaixa no Flamengo. E aí você pega essa lista aqui. Rodrigo Depô encaixa no Flamengo? Encaixa. Roger Ibanez no Flamengo encaixa? Encaixa. Você acha que o Flamengo vai ficar com o Léo Pereira pro resto da vida? O Léo Ortiz tem os dois ali, eu não sei qual a idade dos dois, mas é um jogador que também encaixa. Lodi encaixa, tá livre de mercado, não sei a situação parte física do jogador, eu não sei, deve estar com problema de parte física. Talisca é um jogador que eu espero que passe longe do Flamengo, porque não só encaixa, como é um resolvedor de problemas, é um típico jogador que muda cenário de elenco brasileiro, esse cara aqui. E não é de hoje, é desde que ele tem os seus 28 para 29 anos, entendeu? Aí o Kaká tá citando Gabriel Sara, Enciso. São jogadores que mudam o patamar de time brasileiro. Enciso chegou a conversar com o Palmeiras, né? Não deu certo. Malcom no Flamengo, vocês já pararam pra pensar? Sai o Cebolinha e vem o Malcom. Qual é o tamanho do ganho que o Flamengo tem, cara? Se os caras perdem o Cebolinha e vem o Malcom, mano. E aí dá pra dar umas viajadas a mais, que no começo vocês falaram até de Griezmann. Porque o Flamengo pode, cara. O Flamengo trouxe agora o Saul. O Flamengo não tem esse problema que o Palmeiras tem de olhar um jogador aí de uma nacionalidade que não seja BR e tentar. Claro que tentou com espanhóis, ainda não é uma situação também que o Flamengo vai lá e contrata francês, italiano, não é isso ainda. Mas
Agora, com esse cenário aqui, por que não acreditar que vai acontecer? Então, esse é o ponto. Olhando para os nossos problemas e já colocamos os tais 700 milhões, não caia na falácia de jornalista. Mano, eu não vou citar para não ficar mal com os caras. Eram 3 jornalistas na bancada, né? Na bancada online. E os caras querendo justificar pro torcedor palmeirense que o Flamengo não fez um jogo absurdo. Não, pera lá. O Flamengo não é disso que a gente tá falando. O Flamengo foi campeão da Libertadores. Quando o Palmeiras ganhou do Santos, ninguém tava debatendo se o Palmeiras fez um jogo absurdo. Foi um cruzamentozinho do Rony, na cabeça do Breno Lopes, bateu o campeão. Se a gente ficar se enganando assim, esses caras vão buscar a quinta, aí vocês vão ver a merda. Porque já ficou ruim, né? Tá 1-1 na disputa direta, mas os caras estão com 4. E aí a gente tá aí nesse cenário, não, vamos dar mais um ano pro Abel Ferreira, porque o Abel vai ajustar, e agora sim, se ele não ganhar nada, ele vai sair. Que papo, que papinho, hein? Que papinho, hein? Que papinho pra boi dormir, hein? Ah não, agora sim, vamos dar mais um ano, agora tá valendo. Aí nesse cenário, não, mas veja bem, não é o caso de uma fila, é caso ele não ganhe, vai pra quanto? 900, quase 1000 dias sem título. Então, vamos apostar nessa aleatoriedade, né, gente? Caso não vença, ele vai cumprir o acordo que ele tem, né, de boca aí com a torcida de sair. É absurdo. Então vai ficar? Vamos olhar para os problemas do time, vamos parar de fingir que esse elenco aqui é maravilhoso. Esse elenco aqui é super campeão. Esse cara aqui mesmo, esse Flaco Lopes aí, parte da torcida colocou ele ali como um Evair. Vende essa porcaria antes que azeda o caldo. Vai ficar com essa porcaria até os 30 anos aqui. Vende esta merda. Eu vou falar assim, pra render compartilhamento e controvérsia. Vende esta merda. Depois vocês vão lembrar disso aqui. Vende esta merda o quanto antes. A minha opinião. Se você pensa diferente, eu respeito. Comenta o que vocês acham. Luigi, cara, o que eu faria? Empresta e vê como que vai ser. Pega um Atlético Paranaense que tá subindo, pega um Mirassol que vai jogar Libertadores, bota ele lá sem medo. Vai jogar, moleque. Vai jogar, vê o que vai dar. Não é ótimo, não é péssimo. É mediano e vamos ver. Vamos dar um benefício da dúvida ao Luigi, empresta, tá? Murilo, cara, se ficar é pra compor elenco. Pra mim não pode ser titular. Ficou pra reserva. Rafael Veiga, eu vou evitar comentar porque não, né? Acho que sai do Palmeiras ainda pode render alguma coisa, mas não ficaria com o Rafael Veiga pelo rótulo que já tá. Não ficaria. Piquerez teve uma queda, mas tem uma zona de conforto. Quem vai brigar a posição com ele é o GFT, então provavelmente titular da próxima temporada, por falta de opção. Maurício, você precisa justificar o que você investiu. Você precisa justificar a aposta. O Maurício precisa começar uma temporada de titular próximo da área como ponta, segundo atacante. Se não consegue fazer isso, não presta pro Palmeiras. Maurício não pode ser um jogador para ficar compondo marcação. Facundo Torres, cara, moeda de troca, não sei o que vão fazer. Sousa, acho que ainda pode dar sequência para ver. É um jogador mais proativo do que o próprio Facundo. Jogador que levanta um pouco mais a cabeça para jogar. Facundo Torres, eu acho que é um jogador que não vai conseguir render um que o Dudu. Era essa a esperança, né? Chegou o Facundo, saiu o Dudu. Será que o Facundo vai incorporar? Não incorporou, o Dudu incorporou na primeira temporada. A expectativa do Dudu, ela demorou para acontecer assim dentro de uma temporada, mas na primeira temporada o Dudu já chega e justifica o investimento. O Facundo não conseguiu fazer isso. Gustavo Gomes não vou comentar, respeito máximo, tem que ficar, mas tem que ter um parceiro do lado dele mais jovem, ou um Nino, ou um Ibanhes, um cara de 26, 27 anos que tenha gás, que encorpe essa zaga, dê segurança. Não é o Fux, cara. Não é o Fux. Mikael empresta, cara. Mikael, pelo amor de Deus, pega o Remo, fala, Remo, tá precisando de um jogador com rodagem, jogou uma Libertadores, experiente, já manda pro Remo lá, já conversa lá com o Remo, já tenta encaixar ele lá. O Kelvin acabou de chegar, então é um jogador que me agrada na parte ofensiva, mas não tem parte defensiva. Bruno Rodrigues deve vestir a camisa da Chapecoense. É Chapecoense, esqueci o outro time aí. É 2 times aí que tá de olho no Bruno Rodrigues. Mirassol e Chapecoense de olho no Bruno Rodrigues. Aí é informação isso daqui. Mirassol e Chapecoense. Paulinho vai voltar. Espero que bem. Vitor Roque, ponto máximo da temporada. Dispensa comentários. Esse aqui tinha que ser nosso 10, caso não tenha tido uma lesão grave, porque não sabemos, né? A transparência do clube é tão grande que a gente não sabe se o Felipe Anderson passa bem, se não passa, se tá tudo de boa. Não sei. Não sei. Caso não tenha acontecido nada grave com ele,
que ele seja o 10 da próxima temporada. 10. Esse aqui é o meu 10. 10. Ele não vai marcar lateral pra mim, ele vai organizar o time. Esses dois aqui são organizadores. Arruma um primeiro volante, vai jogar na merda de uma 4-1-3-2. Paulinho e Vitor Roque, nada de Flaco. Paulinho e Vitor Roque, 3 homens de meio campo, sendo que o primeiro é um primeiro volante. Um segundo volante, o Maurício aberto, ou um meia de ligação, que é o Andréas. Então, Maurício de um lado, Andréas e Felipe Anderson, ou então Andréas e Felipe Anderson, ou então Andréas e Maurício, ou então Alan. E, entenderam? Fixa essa merda dessa 4-1-3-2, ou 4-4-2, ou 4-3-3 e faça ao Palmeiras um time decente. Tenha boa vontade e para de ficar inventando. Isso daí é o que eu falaria quando se diz respeito ao Abel Ferreira. O Felipe Luiz fez isso. 4-2-3-1, trabalhou, manteve, repetiu e colheu frutos. A gente não colheu frutos, não tem um time de identidade porque não repetiu o sistema. Então a gente olha para os jogadores e fala, cara, merda. E quando não é. Quando esse cara aqui era para ser um 10 em qualquer time do Brasil, iam centralizar ele, deixar ele um pouquinho mais próximo da área, organizar a jogada. Ele tem que ser pra gente o que o Matheus Pereira é no Cruzeiro, ele tem que ser pra gente o que, dadas as proporções, o Arrascaeta é no Flamengo. E não, cara, pra ficar marcando aqui embaixo, pô. Um abraço aí, inclusive, lá pro pessoal do Futeboteco, mas na real, o Felipe, ele citou o meu vídeo, porque, cara, a gente precisa conversar disso. Nosso ponta tem que ser ponta, o nosso ponta não pode ser ala. Ponta é ponta, ala é ala. A gente tem que entender. Estamos jogando uma 4-5-1 defensiva? Então, beleza. Esse é o Palmeiras? É o seu, Palmeiras. O meu, não. O meu, não. Você sempre uma oposição de ver um Palmeiras jogar desse jeito. 4-5-1 defensiva. Para um time que tem aporte de 700 milhões, é a mesma coisa você pegar a era da Parmalat e você pegar jogador com qualidade para fechar a lateral. No 4-5 defensivo eu não vou defender no Palmeiras. Ah, mas é que não entende nada. Não entendo. Eu me faço não entender justamente para questionar o porquê que um time com 700 milhões está jogando com seus pontas como alas. Ala é o lateral, ala tem que ser o Piquerez. Porque quando eu trouxe para vocês lá, se eu não me engano, foi a formatação do Bayern de Munique. Se eu não me engano, tá? Ou foi a do Bayern, ou foi a do... Foi a da Inter, velho. Eu peguei aqui a da Inter, Inter de Milão, desculpa, ó. Inter de Milão, SofaScore. E eu vou começar a observar isso na próxima temporada e ser mais chato, como eu prometi pra vocês. Eu não vou nem pegar o 5-0. Não, pega esse aqui, esse 5-1 mesmo. Vamos ver se eles estão com a formatação. Aí, o Yambsek, ele não pode ter o mapa de calor melhor que o do Felipe Anderson. O cara tá lá na zaga, velho. O cara tá na zaga, velho. Então você pega aí, tipo, times que já jogaram com esse lateral zagueiro, Kolasinac, o Walker. Esses caras não podem ter um mapa de calor melhor que o nosso ponta, meu Deus. Isso não existe. E a gente vai observar isso mais de perto, que, por exemplo, tem até aquele Carlos Augusto. Você não pode ter um Carlos Augusto mais ponta. Luiz Henrique, ó, ponta, vem marcar aqui embaixo, porque o sistema obriga ele de marcar. Mas olha lá na frente, o Felipe Anderson tem partida que o mapa de calor dele tá aqui. Como é que vocês querem ver um time interessante? Sendo que o teu ala, ele guarda a posição aqui, cara. E ele é um ponta no nosso sistema. A gente não tá usando o sistema permanentemente 3-5-2. Com o Felipe aberto lá, é o Piquerez, meus Deus do céu. Aí você pega o Carlos Augusto aqui, guardou aqui, olha aqui. Isso pegando qualquer jogo, cara. Eu não tô aqui escolhendo o jogo, não. Ó. Vamos pegar qualquer bosta de jogo aqui, ó. Fiorentina ganhou de 3-0. Pega qualquer jogo, velho. Aqui já jogou com o Akanji. Olha aí. Aí você pega o Akanji, zagueiro mesmo. Né, jogou no Borussia, joga um pouquinho ali na frente. Um pouquinho ali na frente, porque a defesa joga mais alta. Aí você pega o Di Marco, mais ponta que o Felipe Anderson. Nós estamos falando de um lateral, meu Deus do céu. Quando é que as pessoas vão entender que o trabalho do Abel Ferreira, no sentido tático, ele é burocrático? Pra, tipo, ser respeitoso com ele. Porque é péssimo, é ruim. Falta reciclagem. Você pega o Dumfries aqui, ó, mais ponta que o Felipe Anderson. Quando é que vocês vão acordar aí? A gente vai ser chato o ano que vem, meu irmão. A não ser que o Palmeiras consiga a proeza de tirar isso aqui do SofaScore, que não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Eles usam todos os times, entendeu? Você pega um time que joga com 3 zagueiros, ou que joga nessa linha que o Abel gosta de passear. Pelo amor de Deus, cara, você não pode ter um zagueiro aqui embaixo, mano. Aqui ele jogou centralizado, então vai muito de partida para partida, mas vamos pegar aqui
Atlético de Madrid, eu acho que é um bom, porque é, né, pau com pau. Partida pau com pau, olha lá o zagueiro, velho. Olha lá o zagueiro. Então não é esse cenário que a gente tá vendo no Palmeiras e me dá desespero. Eu vou te refutar. Mas não sabe. Vai refutar como? Vai refutar como se a imagem é autorrefutável, cara. Você não precisa me refutar. Você precisa estudar o que o futebol europeu tem feito com o seu, sabe? Respeitar o seu torcedor. Eu vou jogar com 3 zagueiros, mas meu zagueiro vai jogar lá em cima. Meu volante vai apertar a recuperação pós-perda. Os meus alas vão atacar como ponta. Eu não uso ponta, mas meus alas vão. Vou te mostrar que os meus alas. Carlos Augusto, parça. Beleza, ó, você vê que é um jogador mais defensivo, mas a gente mostrou aquele dia. Tem partidas que ele joga mais lá em cima. O Carlos Augusto, parceiro. O Carlos Augusto é pesado. Pô, vocês conhecem o Carlos Augusto, mano? Deixa eu colocar aqui, ó. Carlos Augusto. Se você pegar aqui o Carlos Augusto, ele tem 1,84 m, lateral esquerdo, entendeu, mano? Formado aí pelo Corinthians, acho que é Monza aqui, passou pelo Monza. É um jogador pesado, velho. Você não pode ter esse jogador tendo mais liberdade do que o Felipe Anderson, do que o Alan. Várias partidas que o Alan guardou ali, o Endrick guardou ali. Então, pô, você pega essa notícia do Flamengo que tem 1 bi em disposição de contratação, você já começa a ficar desesperado. Porque você sabe que os caras vão ter respeito com o futebol, investir no futebol e o treinador deles, né? Vai ver futebol. O nosso a gente não sabe. A gente não. Pega essa lista aqui, por exemplo. Marcos Leonardo não vai chegar no Palmeiras, é óbvio, porque a gente já tem o Vitor Roque. Mas você não. Você pega assim o Casimiro. Eu tenho dúvida se o Casimiro joga bola no Palmeiras. Eu tenho dúvida. Mas eu tenho certeza que se ele chegar lá no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo, ele desempenha. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se o Abel sabe montar uma 4-1-3-2 com o Casimiro primeiro volante. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Depois de 5 anos de trabalho do Abel, eu continuo com dúvida que ele sabe, se ele sabe fazer isso. Né? Então, assim, cara, a gente precisa de uma reciclagem mental nossa também. Entender o que a gente quer pro Palmeiras. O que de fato faltou. Cara, faltou repetição. Pega a próxima temporada, o Palmeiras pra mim na 4-3-3 não vai funcionar. Esses pontas não sabem. Aí ele vai descer pra 4-5-1. É só vocês pararem pra fazer matemática básica da formatação de jogo, cara. A gente botar na 4-3-3 com o Facundo de um lado e o Sousa do outro, ela vira 4-5-1 assim, ó. Ela vira 4-5-1. Deixa o like se curtiu o vídeo que minha câmera tá desligando. Compartilha que é importante, tá, rapaziada? Valeu, tamo junto. Eu vou ficar no ao vivo aqui com vocês. Deixa o arquivo na íntegra pra você do YouTube ver depois lá, tá?